7h34 em Campos. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Folha FM 98,3. Você está na melhor. Estamos ao vivo em nosso site, em streaming de vídeo no Face, no YouTube, também, né, com daqui a pouco a edição desse programa em podcast. E você acompanha, claro, pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. No programa de hoje, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, que forma aqui a bancada conosco. Eu sou o Cláudio Nogueira e nós temos hoje o convidado, o médico psiquiatra Flávio Mussa Tavares. E a pauta, Aloysio, é extremamente pertinente. Pandemia da Covid-19, claro, né, em Campos no Brasil, né, e também no mundo, o estresse do isolamento social, que é uma coisa muito séria demais, e o risco e receio também da classe médica, Aloysio. Bom dia, doutor Flávio Mussa Tavares, também seja muito bem-vindo, senhor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. Bom dia, Flávio. Flávio, eu já sei aqui infectologista, e aí podem estar as pessoas perguntando por que um psiquiatra, por que não um imunologista, um sanitarista, um infectologista, um clínico geral, um geriatra, por ser, né, um grupo vítima preferencial aí em termos de letalidade da Covid, por que não um intensivista? Por que um psiquiatra? Porque, né, a Covid, para você evitar a propagação dela muito rapidamente, como aconteceu, por exemplo, na Itália, na Espanha, né, no próprio Estados Unidos, o único remédio que se tem para ela é o isolamento, pelo menos até agora, né, conhecido isolamento social. E ele realmente gera muitos problemas que aí sim eles estão na sua área de especialidade, né? Como é que você está vendo o avanço da doença no Brasil, no mundo, aqui na região? Porque no Brasil, você não precisa ser nenhum especialista para ver que o gráfico, até você não precisa nem saber ler, na verdade. Se você olhar o gráfico do Brasil, da Itália e da Espanha, eles têm curvas muito semelhantes, né? Bom dia. É verdade. Bom dia para todos. E eu gostaria, antes de falar sobre essa parte epidemiológica, que realmente não é a minha especialidade, mas fazer um comentário sobre onde entra a saúde mental, né? Eu diria saúde mental como um conceito mais amplo, porque a psiquiatria é o cuidado com a doença mental, e a saúde mental é alguma coisa assim um pouco mais, um espectro maior, que cuida do saudável também, que quer prevenir-se contra um mal que é hoje disseminado em toda a sociedade, né? Eu gostaria de fazer também pontuar uma pequena diferença entre sociedade e humanidade. Humanidade, nós somos uma humanidade, nós somos um conjunto de seres humanos, né? E nós somos uma sociedade que é uma humanidade que se organiza dentro de estatutos, cada um dentro da sua área, né, do seu reduto, estatutos que visam o bom relacionamento entre esses humanos. E o que me veio como um cuidador da saúde mental, e eu me considero muito mais um cuidador da saúde mental do que um psiquiatra em si, porque
a prevenção, né, o cuidado com quem está são, né, o familiar de alguém doente, o familiar de alguém em transtorno psíquico grave, o cuidado dele é nossa missão também. Então, como um cuidador da saúde mental, eu vejo que a sociedade está se reestruturando. Mas para a humanidade se reestruturar é um pouco mais difícil, um pouco mais lento, porque a sociedade tem regras que são determinadas por elementos, assim, digamos, coordenadores, né? Os políticos, os administradores, os gestores da economia, tudo. E a humanidade não, a humanidade vai mudando dentro de uma perplexidade do que está acontecendo. Mas eu vejo que nós estamos vendo dois movimentos acontecerem, de uma mudança sociológica e uma mudança humanística, né? Os humanos estão em estado de pavor, né? Como diz Chico Buarque naquela música do Zeppelin, né? A cidade apavorada se quedou paralisada. Então, pronta para virar geleia. Pronta para virar geleia. Então já é uma profecia. E nós estamos nesse estado assim, de apavoramento, né? É isso, eu queria dar esse introito. Agora, tem aqui o Paulo Diniz aqui no comentário do streaming, ele faz aqui uma pergunta: mas será que o isolamento social é a única solução? Será que não existe o caminho do meio, sem extremismos, entre abrir o comércio com medidas de segurança para que sejam mantidas seguranças trabalhistas e também segurança para evitar a doença? Qual a sua opinião, Flávio? Então, assim, eu vou tentar usar esse eixo que eu bolei da humanidade e da sociedade, porque os defensores assim, dos direitos da sociedade, eles ficam muito preocupados com a questão Oi. Preocupados com a questão? Eu tô no vídeo? Tá normal. Normal, vídeo e áudio normal, doutor Flávio. Eu mesmo não estou me vendo. Pode falar, Flávio. Pode falar. Tá ao vivo, tá no ar. Tá ao vivo. Porque mudou alguma coisa aqui. Bom, os defensores da sociedade, como é o andamento, como que a sociedade vai se manter, né, economicamente, administrativamente, mas os defensores da humanidade não querem ver sacrifícios humanos, né? Então, realmente, esse dilema é sério. Eu sou constrangido pela minha profissão, há 37 anos, a ser um árduo defensor do primordial, que é a humanidade. A sociedade, como ela é mais plástica, ela se organiza, né? Nos períodos de guerra, as sociedades se organizam. Quantos de nós assistimos durante tanto tempo, vendo nos telejornais, países que viviam em guerra, como países do Oriente Médio? Então, às vezes, as câmeras filmavam as ruas daqueles países, as pessoas na rua, fazendo compras naquelas ruelas das cidades pequenas, né, do Oriente Médio. Então, há
uma forma da sociedade se reorganizar. Então, eu creio que economicamente, sociologicamente, tudo vai se organizar num outro padrão. Mas agora é primordial cuidar do ser humano. Então, assim, é haver uma restrição no processo gerador de dinheiro, como diz o Hobsbawm, né? O mundo que gera riqueza, o processo gerador de riqueza da sociedade tem que ceder lugar ao meio que facilita a vida humana. Então, a vida humana é primordial. E uma coisa que você se referiu também, estresse. Estresse é definido biologicamente como adaptação do ser humano, dos mamíferos, por exemplo. O estresse é uma situação em que os mamíferos se adaptam ao meio hostil. Então, sempre que o meio está hostil, esses seres vivos, eles têm que se adaptar. Esse sistema adaptativo, que é feito através de três glândulas que nós temos, o hipotálamo, a hipófise e a suprarrenal, ele trabalha gerando uma produção maior de energia através da liberação do cortisol da suprarrenal, para fazer com que esse ser vivo ou enfrente o perigo ou fuja do perigo. Então, nós estamos, assim, numa situação de estresse coletivo e que o próprio isolamento é a fuga. Então, se o isolamento é a fuga, evidentemente, o nível de cortisol está mais alto. Todos nós estamos vivendo com um pouco mais de estresse. Mas, segundo alguns dados estatísticos, as famílias estão menos irritadiças com o confinamento. Na segunda semana estavam irritadas demais, o nível de paciência e de intolerância estava alto. Na terceira semana, na quarta semana, as pessoas estão mais tolerantes, as mães e a avós estão suportando mais ver a casa cheia de brinquedos pelo chão, né? E tudo sujo, né? Estão aceitando mais ver seus cabelos brancos. Enfim, as pessoas estão, assim, entrando numa adaptação do processo adaptativo, com redução do cortisol, evidente. Ficou confuso? Não, eu acho só que os avós não estão muito próximos agora dos netos, né? Até para quem pode manter distanciamento, os avós estão meio distantes não ficaram inicialmente quando as aulas foram interrompidas, o trabalho não, mas depois que os trabalhos das funções não essenciais foram interrompidos também, ou então fazendo home office, a recomendação é até que os avós e os netos sejam separados do convívio social, porque crianças e adolescentes podem ser potencialmente transmissores, embora raramente desenvolvam doença. Embora os dois casos mais graves que a gente tem em Campos hoje, só para registrar isso também, suspeitos de doença são duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 3 anos, os dois estão na UTI pediátrica do Ferro Machado, ainda não confirmados, né? Mas, assim, via de regra, avós e netos estão meio que separados, né? Assim, quando a gente fala o avô e a avó, nós estamos falando, assim, do avô e a avó que são cuidadores. E um desenho muito comum da nossa sociedade é que os avós seriam avós antes de 50 anos, os pais das crianças não serem casados, e os avós serem, assim, os cuidadores diretos de muitas crianças. Então, esse desenho de família é muito comum. Eu, como médico, vejo muito. Assim, a pessoa traz uma criança, eu vejo uma diferença, assim,
de mais de 30 anos, né, entre o cuidador e a criança, e pergunta assim: a senhora é avó? Então, assim, o que tem de avô que os netos moram em casa é muito grande, né? Não só em Campos, mas no Brasil todo. Isso aí, a antecipação das paternidades e maternidades gerou esse tipo de desenho familiar, né? Tem outra pergunta do Paulo Diniz aqui no comentário do stream do programa. O hospital de campanha com 100 leitos não é muito pouco? Ele está se referindo ao hospital de campanha que está sendo montado ali na Vasa, no terreno da Vasa, que também eu tive a oportunidade de ser o primeiro a noticiar, né? A localização. Chegaram a noticiar de maneira equivocada aí, sites pouco confiáveis da cidade, que seria na UENF, e eu corrigi a informação. Se 100 leitos não seria pouco. Desses 100 leitos, a informação já está divulgada, também tive a chance de divulgar, são 20 leitos para UTI e 80 leitos clínicos, né? Você acha pouco, Flávio? Qual a sua opinião? Eu acho que são dois, na verdade, né? Tem o CCC, na Beneficência, e o do Estado, né? Então são dois hospitais. Ele está se referindo especificamente ao hospital de campanha, que é estadual, né? O CCC já está instalado ali na Beneficência. Ele está falando do estadual, que é isso mesmo. São 100 leitos, sendo 80 clínicos e 20 de UTI com respiradores. Eu acho que, inicialmente, vai servir o que vai... a sequência disso que vai dizer se vai ser suficiente ou não, né? Nós queremos ter sempre a expectativa otimista, né? Eu sempre penso assim em relação ao otimismo, que o otimismo não é uma visão assim visionária do futuro, mas a gente ter dentro das possibilidades, né, aquela que menos mal nos pode trazer, né? Então, eu creio muito nessa possibilidade de que não vai ser essa avalanche toda, né? Acredito nisso. Outro detalhe que eu queria falar, como foi dito aqui agora há pouco, é sobre, e que ontem enviaram umas perguntas para mim, assim, individualmente, se o nível de ansiedade aumentando, se ele, por sua vez, não vai ser um gatilho para outros processos psicopatológicos. Exemplo, todo mundo sabe que o toque é gatilhado pela ansiedade. Todo mundo sabe que o pânico, que é uma ansiedade fisiológica, né, com taquicardia, dispneia, é gatilhado pela ansiedade também. E, evidentemente, que um processo depressivo pode se iniciar através de uma ansiedade. Então, se o nível de ansiedade, o nível de cortisol está alto, e eu estou falando, desculpe os psicólogos, eu estou falando assim mais biologicamente. É claro que os fatores sociais e emocionais, né, a convivência extrema ali, isso esgota os relacionamentos. Eu entendo perfeitamente a questão psicológica, mas falando do ponto de vista um pouco biológico também, já que nós somos uma amálgama de tudo, né, se está havendo gatilhos maiores para todos esses processos, eu responderia que possivelmente não. Por que não? Porque a ansiedade que gera gatilho para o toque, não pelo que eu, em outros grupos de psiquiatras pelo Brasil todo, inclusive psiquiatras que estudam, professores, né, que estudam as modificações no momento social, não está acontecendo. Por quê? E por que não está acontecendo? Porque a preocupação com a doença especificamente ocupou uma parte da nossa mente. Então, a preocupação individual
está menos intensa do que a coletiva. Isso é um fenômeno observado em períodos de guerras. Vocês sabem que no período da Segunda Guerra Mundial houve muito estudo psicológico e muitos estudiosos que fizeram estatísticas de doenças mentais e suicídio na Europa Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial perceberam que foi a época em que houve menor índice de suicídios durante a história, né? Na história europeia recente. Isso por quê? Porque a convulsão social, a falta de organização social assim, muito grave, né, produzida pela guerra, colocou em segundo plano os meus questionamentos, as minhas dúvidas, a minha depressão. Então, a depressão social era maior do que a minha depressão, então ela suplantou. Então eu precisava vencer, né? O instinto de sobrevivência me fazia preocupar mais com a questão geral do que a questão individual. É uma das explicações, né? Eu falo muito isso porque a questão do suicídio, muitas pessoas sempre associam, né? Quem se suicida é porque está com depressão. Eu não gosto muito dessa associação, não. Por que eu não gosto dessa associação? Porque o primeiro grande estudioso do suicídio, que foi Durkheim, ele era sociólogo. E as questões sociais, né, da anomia social, nós estamos vivendo uma época de anomia social, as pessoas não têm dinheiro, não têm como produzir dinheiro, não têm como imaginar como será que eu vou me sustentar e sustentar minha família nos próximos meses, né? Barbeiros, transporte, turismo, comércio em geral, as pessoas, e isso é um estado de anomia, né? Mas essa anomia, esse estado assim, de grande impacto social está produzindo menos efeito depressivo individual do que coletivo. Não sei se eu estou embolando muito o meio de campo. Na verdade, eu queria deixar a questão do estresse para o segundo bloco, como estava aí na pré-pauta, mas você que adiantou, vamos entrar. Pessoal, acho que o Cláudio quer fazer um intervalo, e vamos entrar nisso no próximo bloco, seria o tema do próximo bloco. Tem várias intervenções, tanto no grupo do WhatsApp, quanto aqui no comentários do streaming. Tem aqui, aí falou que se falou nesse primeiro bloco, Denise Gondim, o mal-estar da civilização está na humanidade, estrutural. Denise, mas como o ser humano foi o único capaz de criar a civilização, então eu diria que a única espécie capaz de criar a civilização, então eu diria que o problema está na civilização, né? Não está nem no homem, é inerente. Se o ser humano for o único que criou a civilização. Mas tem outras intervenções dela aqui, outros comentaristas também. Vamos deixar para o próximo bloco e entrar nessa questão mais do estresse gerado pelo isolamento. Pode ser? Pode ser, e eu prometo que eu tentarei ser menos filosófico e mais objetivo. Não, a discussão é só o Hobsbawm. Você está falando do Hobsbawm, que é um grande historiador da linha marxista, esse tal Brodel também. Essa coisa do período, que é o Fernando Brodel, que é o francês, que eu gosto mais, da Escola dos Anais, mas, embora respeite muito o Hobsbawm também, e do período de guerra tem por exemplo, o keynesianismo, que foi como os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial e está sendo agora de novo reativado, mas aí, vamos falar isso depois, vamos partir para o próximo bloco, tá bom? Pode ser? Pode ser, Cláudio? Pode Perfeito. ser, Cláudio. Perfeito. Bom, são 7h59. Você está ouvindo aqui pela Folha FM 98,3, o programa Folha no Ar, primeira edição. Se você quiser participar também é fácil. Acesse a nossa página aí no Facebook, o streaming de vídeo já está lá,
né? E pode mandar o seu comentário, a sua pergunta e interagir aqui conosco no Folha no Ar primeira edição, que hoje tem a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa e o convidado é o médico psiquiatra Flávio Mussa Tavares, e na pauta a pandemia da Covid-19 em Campos, no Brasil e também no mundo, o estresse do isolamento social e também o risco, que ainda vamos deixar para o final, conforme aqui na pré-pauta, o risco e receio da classe médica, né, diante de tão altos números aí de companheiros infectados, né, companheiros de trabalho. Chega a 40%. São 8 horas em Campos, a gente faz um rápido intervalo e volta já com o Folha no Ar primeira edição, que tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem